Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo o Dr. Alexandre Riscala, médico psiquiatra. E nós vamos falar sobre cure sua vida, cure sua mente. Obrigada, doutor, por estar aqui, bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e vamos falar um pouco sobre saúde mental, mente, que a gente está precisando. Cure sua vida, cure sua mente. Para a gente nos curar, precisa começar pela mente, pelo que pensamos, pelo que sentimos. Como que a gente pode buscar essa cura, doutor? Eu sempre estou falando quando eu estou nessas nossas conversas que a saúde mental ela é primordial, né? Não adianta a gente ter toda a infraestrutura montada se a gente não tem uma saúde mental eficiente. Então, hoje a gente prioriza muito a questão do estar bem para você, né? O estar bem para você, você se ter o autocuidado, você ter toda essa dinâmica primeiramente voltada para você ter uma boa saúde mental. E nós que trabalhamos, que somos operadores de saúde mental de todos os dias, a gente recebe muito, a gente vê muito essa dinâmica ao inverso. Às vezes as pessoas preocupadas com o que as outras vão achar, às vezes as pessoas preocupadas com o que estão ao seu lado, mas nunca se preocupam com a própria pessoa. Isso, a nossa visão, a gente consegue enxergar que isso é uma dinâmica que vai adoecer a parte mental da pessoa. E é uma dinâmica geracional, isso está vindo de muitas gerações. Vem se piorando, vem se alastrando isso, a gente vê isso, quantas e quantas vezes a gente já escutou, não escutávamos tanto porque não tínhamos esse acesso, né, das pessoas morrerem depressivas ou morrerem por fatores de saúde mental, mas hoje, com essa nova dinâmica que a gente tem de rede, de suporte digital, a gente hoje consegue visualizar isso, né? E até a gente utiliza isso para mostrar que a gente tem como cuidar da saúde mental, né? Tem como a gente ter acesso a trabalhar isso um pouco melhor, né? Não só na parte da psiquiatria, mas na parte das psicoterapias. Tudo isso é importante, né? A gente tem que quebrar esse estigma que a gente já está conseguindo fazer, que até então, até falar sobre saúde mental era uma coisa muito grave, era uma coisa muito ali camuflada, e hoje não, hoje a gente tem que mostrar realmente que toda essa parte de saúde mental tem que ser corroborada. Assim como você cuida da parte física, que você vai na academia, assim como você faz uma boa alimentação, se alimenta, se nutre de forma correta, todo esse arcabouço da saúde mental tem que estar incluído nesse sistema. E como que a gente consegue nos aproximarmos da cura se os nossos olhos muitas vezes estão voltados para o externo? Como você comentou, opinião externa, o que a sociedade vai pensar de determinada atitude, de determinado posicionamento. Como que a gente pode cultivar essa saúde mental da gente mesmo? Olha, Bibi, eu acho que autoconhecimento, sabe? Hoje a gente tem nossas gerações, né? Eu já vou fazer 50 esse ano, mas eu sou de uma geração que a gente brincava. Hoje a gente vê a geração de 80, de 90, ela cada vez mais atribulada, cada vez com mais informação chegando. Isso pra gente é muito bom. A gente sabe, né? Antigamente você ia ler alguma coisa, você tinha que ir para a biblioteca. Hoje você tem esse acesso todo nas mãos. Só que muitas das vezes se passa desse time da tecnologia e isso às vezes atrapalha. Então nós, como estamos do outro lado e estamos avaliando, estamos vendo, o primeiro passo é a pessoa ter esse autoconhecimento. Até onde aquilo está fazendo bem, né? Até onde esse passo não pode virar alguma coisa, algum tipo de transtorno. Então,
hoje, com a tecnologia de ponta, né, que a gente tem que ficar mais atento. Então, crianças, né, adultos, todos esses devem procurar esse autoconhecimento, né? Se conhecer primeiro, conseguir estabelecer todos esses parâmetros para poder você visualizar o que é melhor, visualizar o quando você pode fazer isso funcionar, o quando você vai dizer não, né? Quando você vai falar, não, agora eu não quero. Isso é muito difícil para muitas pessoas. O saber dizer não. Determinar limites. Determinar limite. Então, todo esse contexto você só aprende num processo de autoconhecimento. Então, estudar, né, eu sempre falo isso, estudar, procurar a parte da espiritualidade também, que hoje na psiquiatria a gente bate muito nessa tecla de você estar em contato, né, a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade. Hoje já tem vários trabalhos clínicos, né, cientificamente provados, comprovados, que a parte da espiritualidade ajuda muito, até como fator protetivo em relação às doenças mentais. Então a gente tem que estar atento a isso, né, e estar bem. Né? Eu acho que essa autoconfiança, você estando bem com você, isso gera uma onda, né? É uma tsunami, mas de coisas positivas. Se você está bem com você, você vai estar bem com o próximo, você vai estar bem dentro de casa, com a sua família, você vai estar bem junto com aqueles que você trabalha, que você convive. Né? Você trabalha 8 horas por dia. Às vezes você convive mais com pessoas do trabalho do que dentro de casa ou no final do dia, no final de semana. Então toda essa dinâmica, ela é toda um equilíbrio, né? Ela é toda programável. Então hoje a gente tem como programar isso um pouco melhor. Então assim, a nossa visão é que você conseguindo estabelecer esses times, esses pontos, você consegue ter uma qualidade um pouco melhor, né? E se autoconhecer, né? Você tem comentado muito sobre se autoconhecer, autoconhecimento, controle da sua própria vida. Mas junto disso vem uma geração de externalização. Então, do que o externo é bonito, o externo é bom, as aparências nos ganham. Mas isso não está condizendo com uma boa saúde mental. Porque se vive de aparência, o que se mostra é muito belo, muito bonito. Então, quem mostra mais está na vantagem. E isso está adoecendo muito, principalmente crianças e jovens. Nós, adultos mais velhos, pais, como que a gente pode preservar a saúde mental e encaminhar essa nova geração para o autoconhecimento? Boa pergunta. Eu acho que a gente, como estamos do outro lado, né, que a gente consegue fazer esse discernimento, eu acho que a gente deve cada vez estimular mais. Eu acho que isso aí tem um aspecto cultural que eu sempre pontuo, né? São culturas diferentes, são gerações diferentes, são tecnologias diferentes, né? Eu brinco, falo que eu quando tinha 10 anos, eu pensava 1G, hoje o de 10 anos pensa 5G, porque essa dinâmica é a dele, né? Mas a base, a estrutura, a infra, é normal, é para todo mundo. A educação que você tem dentro de casa, a parte cultural que você está convivendo, né? Os amigos que você está tendo a perspectiva de estar vivenciando junto com essas crianças. Então, assim, eu falo muito na questão que a infraestrutura é essencial. Né? Eu acho que você ter uma família coesa, uma família atenta, de você ter as pessoas todas comungando do mesmo pensamento, isso vai dar bastante base, bastante norte para essa galerinha mais nova que está chegando. Mesmo chegando com todas as informações, né? Eu volto a repetir, as informações são válidas, são bacanas. Eu acho que a nossa geração que está aí são muito mais inteligentes que nós, são muito mais dinâmicos, né? Que a gente, e a gente tem que saber aproveitar esse lado bom deles também. A gente, na nossa geração, teve esse time, só que não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, não que somos mais burros, mas eles são muito mais rápidos, eles são muito mais eficazes
E aí é aquela história, né? Colocar o motor da Ferrari num Fusca. Não vai dar certo. Então você tem que adequar... Estruturar. Exatamente. A potência que tem aquilo ali, você tem que colocar dentro de um veículo que vai comportar aquilo ali. E esse papel é nosso. Não adianta esperar que eles tenham essa estrutura. A família precisa proporcionar. Não, porque essa moldagem a gente faz com a educação, a gente faz com a parte cultural, a gente faz com a espiritualidade. Então toda essa roupagem que a gente faz, que é onde você cria a casca, é em cima desses valores. Então não adianta nada você mostrar para a criança X e estar fazendo Y, né? Então a gente às vezes chama atenção, a gente chama os pais para poder conversar e para poder sentir, ter esse insight, né, de como que é aquela estrutura, como é que funciona isso. A gente na psiquiatria, a gente é muito da escuta, né, o acolhimento, o escutar o paciente para a gente poder entender o que está acontecendo, para você intervir, né? Você não pode fazer uma intervenção simplesmente, toma o remédio, acabou. Por achismo. Não, a gente tem que entender a dinâmica do que está acontecendo para a gente poder fazer isso uma coisa positiva para quem procurou, para quem está pedindo ajuda, né? O ideal é que haja um resgate dos mais velhos aos mais novos, um resgate do que realmente faz sentido, de uma vida com propósito, de busca por uma vida, de uma rotina com valores, com equilíbrio, porque assim como tu comentou, os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Se os pais buscarem conviver e proporcionar um ambiente com saúde mental, respeito, diálogo, escuta, acolhimento, provavelmente esse jovem, mesmo tendo todo esse estímulo externo da sua geração, vai conseguir ter essa roupagem. Ele vai estar blindado, né? Uhum. Eu acho que isso aí é uma blindagem que a gente, na verdade, constrói. E quando a gente fala em blindagem, muita gente acha que é um escudo, né? Mas o escudo, ele é interno. Ele protege de algumas coisas, mas não protege da vida real, né? A gente tem que... Eu sempre escutei lá de trás que a gente tem que criar os filhos para a vida. Mas você tem que dar estrutura, você tem que dar essa blindagem para ele. Então você tem que mostrar para ele o que é o certo, o que é o errado, né? Independente da parte cultural que você está, do país que você vive, mas essa base, essa estrutura tem que ser feita por nós. Então, assim, falo por nós porque a gente parte lá, e muita gente, a gente vê isso hoje, muitos pais delegando essas funções a outros, né? A escola, a igreja, e não é. Essa estrutura é tua, é você que vai permear isso, é você que vai blindar isso. Claro, né? Cada criança vai desenvolvendo, tem o time dela de desenvolvimento, mas você pode ter certeza, se você tiver uma boa infraestrutura, uma boa blindagem, disso para dar errado é muito difícil, né? É muito difícil, mas se você tem uma estrutura bacana, você com certeza você pode ficar tranquilo, você vai ter uma resposta àquilo que você, né? Planta manga, não vai cair abacaxi, né? Vai cair manga. Então essa estrutura que eu sempre trago de reflexão, né? E hoje a gente tem todo esse conhecimento, a gente tem toda essa parte científica a nosso favor, né? Que muita gente acha, né? Psiquiatra só vai para o psiquiatra quem está tendo alguma coisa fora do padrão. Não, a gente às vezes vai ao psiquiatra, o psiquiatra faz essa abordagem, né? Encaminha para uma abordagem da psicologia, da psicoterapia, e talvez precise usar medicação. Talvez a gente precise usar alguma coisa para eu desmistificar um pouco a questão da psiquiatria. Senão, o psiquiatra só vai quando tem problema sério, quando está jogando pedra no avião. Não, você vai para poder fazer todo esse acompanhamento, né? A gente tem a mania de ser imediatista e achar que tudo resolve em viradas, em chave. Não, isso é uma construção. Na verdade, você está construindo essa questão da saúde mental. E muita gente hoje ainda não capta isso. Então, a nossa preocupação é que a saúde mental tem que ser falada assim. Então, toda oportunidade que me dão, que igual você está me dando,
é de procurar ajuda em relação à saúde mental. Não deixar a saúde mental secundário. Ela é importante e tem que estar andando junto, lado a lado, com todo o contexto que você tem. Saúde física, família, todo esse contexto, né? Atividade física, uma boa nutrição, isso tudo, a espiritualidade, então isso tudo está andando agora. Quando a gente fala em saúde mental, a gente já abre esse leque todo, que é para pontuar que não é só remédio, né? Senão o pessoal acha que psiquiatria é só medicação, não é mais. Já foi há muito tempo atrás, mas hoje é uma dinâmica completamente diferente. Muitas vezes se exige que o jovem tenha esse equilíbrio mental, mas cada vez mais se vê adultos esgotados. E muito se fala hoje também do burnout. Como que nós, adultos, que somos multitarefas, temos que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, conseguimos nos equilibrar para não chegar a esse esgotamento mental? Autoconhecimento. O esgotamento, ele vem... Hoje o Brasil passa números assustadores de esgotamento, o burnout, né, que é uma das incapacidades da parte do trabalho. Mas eu já cansei de ver, eu já peguei muito paciente com esgotamento, criança com esgotamento. Se você olha, está esgotado. Mas por quê? Às vezes existe uma transferência, às vezes os pais querem que a criança, né, seja 10 em tudo, ninguém vai ser 10 em tudo. Né? Então, essa autocobrança que a gente tem, essa falta de leveza, que às vezes a gente cobra dos outros e se cobra, que é uma cobrança sua, né, de não, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Ninguém vai entregar 100% sempre. Né? É igual a gente fala da depressão. Ninguém vai ficar depressivo e estar sorrindo. Desconfie de quem está sorrindo muito. Eu sempre comento muito isso, a depressão sorridente, a pessoa está sorrindo, está sempre feliz, está sempre bem, e uma hora ela vai parar, ela vai diminuir isso, né? Porque é do ser humano, isso não é mágica, isso é do ser humano, é fisiologia humana. Ninguém está bem o tempo todo, então a gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente tem que ser forte e estável para dentro dos padrões que a gente está no nosso dia a dia, porque senão você fica sempre se cobrando isso. E essa autocobrança é uma das coisas que se esgota muito. E você cobrar dos outros, e às vezes aquilo que a pessoa não tem para te dar, que você vem, aí você vem a palavra que é frustração. Você vê muito isso, a pessoa está frustrada porque ela não conseguiu desenvolver um projeto, não conseguiu desenvolver aquilo que ela queria, mas transferiu. Fez uma transferência, passou isso para o grupo, um grupo ou uma pessoa, e não teve de volta. E quem se frustra é a pessoa. Mas isso é um processo de autoconhecimento, né? Esse ciclo de sabotagem que a gente vê, e a gente conversa muito com o paciente, é isso. Você está se sabotando. Ah, mas eu não estou me sabotando, porque você está exigindo dos outros o que você quer fazer. Do jeito que você acha que é certo. Só que somos pessoas independentes. Somos pessoas diferentes, né? Você pensa de uma forma um certo assunto, eu penso de outra forma. E tem que se respeitar, tem que ter essa demanda, essa ação-reação tem que ter. Acredito que essa questão de equilíbrio mental fale muito sobre isso também, pelo fato de que quando você deposita a sua energia no outro, no que o outro pode fazer, no que o outro pode te entregar, você se distancia do seu próprio autoconhecimento. Então, em vez de você colocar energia na sua vida, em viver a sua vida e buscar o seu equilíbrio, você gasta energia com o outro. Então, acho que é muito importante criar também essa consciência de que você precisa primeiro curar a si, buscar o seu equilíbrio, o seu autoconhecimento e depois projetar no outro, esperar do outro, cobrar do outro. Isso é uma questão de autorrespeito, né, doutor? E quando eu falo de autoconhecimento, eu falo que é principalmente para você. Né? O auto já intitula isso, mas às vezes você está bem para você, com você, é o primeiro fato. Você cobrar dos outros isso, você tem que estar bem primeiro. Você não pode ficar fazendo
é aquele acelerar com o freio de mão puxado. Então você não pode acelerar, querer que o teu carro vá de 0 a 100 com o freio de mão puxado. Então você tem que primeiro saber o conhecimento disso para você até cobrar de forma melhor. Porque não adianta, você vai cobrar da pessoa e sem você saber o que você está cobrando, nem para você. Você só está cobrando, né? E eu falo muito isso que no burnout, no esgotamento profissional, é isso. Às vezes você está recebendo uma carga de pressão que às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela não está entendendo como é que funciona. Por quê? Porque muitas das vezes, um exemplo, na saúde, a gente vê vários diretores de grandes organizações que não são médicos. Então eles às vezes não conseguem captar o que a gente está do outro lado visualizando para ele, né? Então, o que hoje se faz, né? Tem administradores hospitalares, às vezes até fazem alguma coisa da área da saúde para eles entenderem essa parte de captação dessa parte. Então, isso é importante não só para a área da saúde, mas para toda a área, né? Aqui na agro, você tem que capacitar e quanto mais a gente vê que mais chega recurso, que mais chega tecnologia, é mais capacitação que tem que dar. Se tu não fizer isso, tu vai ser engolido. Você vai ficar sempre com aquele, poxa, eu podia ter feito isso aqui de outra forma. Podia, melhor. Né? Mas só vai conseguir se buscar melhor. Isso, né? Isso você vai buscar se você for atrás do conhecimento. Né? Então eu brinco, falo muito assim, olha, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Você pode te tirar tudo, menos o conhecimento. O conhecimento é seu. Agora, isso transformar numa peça positiva para você, aí é só você querer. Aí é você que tem que definir isso. É uma escolha de autoconhecimento. É uma escolha. Eu acredito que seja uma escolha, que seja uma pontuação. Eu acho que nem todos, às vezes, estão preparados para estar num time. Então, eu acho que aí está, né, hoje, a nível sociocultural, a gente vê isso. Né? Muita gente, às vezes, está passando por uma fase muito, muito bacana, mas às vezes nem está preparado para aquilo. Então, às vezes se perde um pouco. Né? E eu falo muito, psiquiatria, psicologia, a área da saúde mental não é só para quando você está doente. Né? Quando você está... É principalmente quando está tudo bem. É manutenção, exatamente. Vai funcionar bem se você estiver fazendo a manutenção. Então, assim, eu brinco, falo que tem tanta bolsa, né? Auxílio, tinha que ter bolsa mental, bolsa saúde mental. Assim, todo mundo tinha que ter sessões de terapia e sessões de acompanhamento da parte da saúde mental. O quanto isso ia melhorar, o quanto o time da sociedade ia melhorar. Melhoraria muito, ajudaria muito. E além do autoconhecimento, é muito importante também cada um saber os seus limites, que foi o que tu comentaste no início. Você saber se posicionar, saber dizer não, saber dar limites, saber expressar o que você está sentindo e até onde você consegue chegar. Isso é muito importante para proteger a nossa saúde mental, porque você pode até por um tempo entregar além do que você consegue. Por um tempo tentar ser o que os outros gostariam que você fosse. Mas isso não perdura, porque ele se distancia muito dos teus limites, de quem você é. Então, acho que tão importante quanto o autoconhecimento é também você ter noção dos seus limites, né? E ultrapassar limite cansa. Então, às vezes, a pessoa se vê cansada, ela se vê exaurida, exausta, porque ela está sempre funcionando em 10 mil rotações. E o motor dela só cabe 5. Então, ela tem que entender. Às vezes, até a saúde mental, eu falo muito isso, às vezes, para os meus pacientes, falo assim, mas talvez você fosse obrigado a parar até essa quebra, até esse rompimento, né? Um quadro de depressão, um quadro de ansiedade grave. Então, seu organismo mostrar isso para você de uma forma mais clara, para você parar e reavaliar. E reavaliar o caminho. Olha, não, desse jeito aqui eu já vi que não vai dar certo. Então, é um processo que você vai, não, isso aqui eu não vou poder fazer desse jeito. Então, eu vou ter que fazer de outra forma. Você não vai deixar de fazer, você vai criar um novo mecanismo para fazer. Entendeu? Então, assim, é um processo de, assim, é você querer se conhecer. É você querer fazer a coisa funcionar. É uma escolha.
Por isso que muitas Individual. vezes... Individual. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê pessoas em sofrimento, pessoas que não saem, ficam andando em roda, em círculos, não conseguem encontrar a saída. E às vezes a gente ajuda, aconselha, mostra o caminho. Mas é uma escolha individual, é uma tomada de consciência. Eu falo muito assim, e recebo muito isso no consultório. Pessoas que trazem os amigos ou trazem os familiares e falam para mim, olha, eu já passei por o que ele está passando e eu sei que ele precisa sentar e tratar. Ele precisa desse tratamento. Essa pegada agora é dele, que eu já passei. Então, assim, você querendo ou não, você está criando o vínculo. Quando você trata o seu paciente, você altera essa programação nele, que você dá essa luz, esse despertar para o paciente, ele fica atento a tudo que está em volta. E quando ele vê, toda semana eu recebo alguém levando alguém. Porque ele viu, ele já passou por aquilo, ele aprendeu que aquilo ele tem como melhorar, que ele tem como ficar bem. E eles chega a ser engraçado, que ele chega e fala assim, eu trouxe, ele não queria vir, eu trouxe, e entra na sala e senta do lado e fala o que você falou para mim. Por quê? Aí é uma escolha, né? Porque ele vê que a pessoa tem como sair daquilo ali, porque ele saiu, né? Então, esse é o amigo, né? É tão parceiro da pessoa que ele leva e fala, não, agora você vai falar o que você falou para mim, você vai falar para o doutor. Aí é uma escolha, falar e buscar a cura ou continuar no problema. E se quiser continuar no problema, não adianta, né, doutor? E é o timing, né? É o timing, né? A gente vê muito quadro de dependência química, que eu, né, trabalho bastante dentro da área há muito tempo, e eu falo, olha, você tem que fazer um combinado primeiro com você. Não é comigo, não é com a sua família que está lá fora, é com você. Você quer sair disso? Você quer uma nova oportunidade, um time diferente? Quero. Então pronto, aqui a gente já avançamos já decretamos 50% do tratamento, mas você tem que querer. Não adianta os outros quererem por você. Isso não vai só para dependência, isso vale para todas as áreas e todas as dificuldades que a gente tem da questão das ansiedades, das depressões. Então, assim, a pessoa tem que querer, né? Tem muita gente que fala depressão, a pessoa não tem vontade. É um tipo de depressão, né? E aí vale a máxima. Quem está perto, que tem que visualizar isso, que consegue visualizar isso, acolha, pega na mão. Eu estou aqui, pode contar comigo, vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer funcionar diferente. O que está precisando de fazer para isso melhorar? Né? Então, aí entra a questão da sociedade, né? E você está dentro de uma sociedade e quanta gente que a gente vê, assim, índices alarmantes de suicídio, e muitas depois que acontecem as coisas, as pessoas, poxa, mas eu não vi, e se cobra disso. Não, essa cobrança não tem que ser sua, tem que ser a pessoa que está ali, ela tem que ter esse time, ela tem que ter esse momento dela, se sentir preparado para isso, né? Então, assim, se a gente abre o leque, a gente conversa para muitas horas, mas assim, essa pegada é individual, sim. Eu acho que tem muito a ver com a parte da sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade consumista, muito imediatista, estão cada vez mais imediatistas, e a gente ter esse controle nosso para nós, né? E para os nossos. Né? Os nossos aí não é só filho, mas é quem convive com a gente, né? Quem a gente tem carinho, quem a gente gosta, quem a gente quer manter por perto, né? E se hoje nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos escutando, nos ouvindo, o que você diria? Eu diria para sempre estar atento à saúde mental. Saúde mental hoje é uma prioridade, hoje a gente tem números muito preocupantes em relação à saúde mental. A gente está ultrapassando números de países de primeiro mundo. Então nós, Brasil, estamos com números muito alarmantes. E às vezes por causa de estigma, por causa de psicofobia, a gente deixa de tratar, a gente deixa de procurar tratamento adequado por causa de estigma, né? Então, a gente fala muito que setembro amarelo, janeiro branco, independente da cor, independente do momento, do mês, isso
saúde mental tem que estar durando todos os meses, tem que dar, é uma prioridade. Assim como a gente prioriza atividade física, como a gente prioriza alimentação, a gente tem que priorizar a saúde mental. Certo. Quero te agradecer, doutor, pelo nosso bate-papo, por ter vindo, né? Veio de Barreiras, veio de longe para participar. É ali, logo ali. Que bom, mas te agradeço por estar aqui, por ter disponibilizado do teu tempo para trazer um pouco dessa saúde mental, dessa consciência para quem está nos ouvindo e que quem nos assistiu, né, que sentiu que está no esgotamento, que pode resgatar seu autoconhecimento, seus limites, que busque isso, se enxergou, que tem algum familiar e amigo precisando também desse cuidado, que consiga, né, levar, consiga direcionar para um bom profissional e que a gente como sociedade consiga acolher e buscar realmente estarmos melhores e formarmos gerações mais equilibradas que valorizem, né, seu conhecimento, seus limites. Acho que é muito importante. Agradeço a tua presença aqui. Tenho certeza que agregou muito para todos nós. Obrigado, mais uma vez agradeço o convite e estou à disposição. Quando precisar, é só combinar que a gente tira o tempinho para vir aqui para a gente bater papo. Muito obrigada. Nada. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu, que esteve aqui com a gente, que tem acompanhado o nosso podcast. Muito obrigada. Espero que você tenha despertado o seu eu antifrágil. Até mais!